Fala aí galera, professor Thiago aqui com mais uma aula de álgebra para vocês, mas dessa vez, na verdade, a gente vai falar sobre uma matéria que é de aritmética, porque o professor Pedro pediu uma ajudinha com o conteúdo dele, porque ele já tem muita coisa para fazer. Então a gente vai dar uma pausa nas aulas de álgebra, vai fazer uma aula de aritmética hoje, só que quem vai dar essa aula sou eu. Então vocês vão ter duas aulas de aritmética agora, e na semana que vem vai voltar ao normal. Na semana que vem não, sábado. Bom, a nossa aula hoje vai ser sobre dízimas periódicas, né? E a gente vai fazer uma introdução de o que é uma dízima periódica, quais são os nomes que se dá para as partes da dízima periódica, e depois a gente vai ver como é que a gente faz um método de converter dízimas periódicas em frações. Além disso, a gente vai ver depois alguns exemplozinhos, né? E depois disso, a gente vai seguir em frente com a matéria de álgebra, tá bom? Então vamos lá. Então, o que são dízimas periódicas? As dízimas periódicas, elas vão ser números que pertencem ao conjunto dos racionais. Lembra, o conjunto dos racionais é os números que você pode escrever na forma de fração. E eles estão dentro do conjunto dos números reais. Então, todos os números racionais também são números reais, mas nem todos os números reais são números racionais. Então, as dízimas periódicas são números racionais e elas são escritas na forma decimal com uma coisa que se repete. E geralmente o primeiro exemplo que a gente vê é o 2/3, ou 0,333 e assim por diante. Então, essa forma daqui é a forma das dízimas periódicas. E a gente sabe que isso daqui é igual a 2/3. Opa, é igual a 1/3. Né? E essa geralmente é a primeira dízima periódica que a gente encontra. Por quê? O que acontece? Quando a gente tenta dividir 1 por 3, a gente não consegue, porque uma unidade dividida por 3 não dá. Então, o que a gente faz? A gente fala que uma unidade são 10 décimos, e a gente tem que passar aqui para os décimos. E aí, 10 dividido por 3 vai dar justamente 3, isso aqui vai dar 9. Quando a gente faz a subtração, a gente volta para o 1. Então, a gente volta para quem estava tentando dividir. 1/10 não dá para dividir por 3, mas 10 centésimos dá. 10 centésimos dividido por 3 vai dar justamente 3, e vai sobrar 1. Né? Então a gente vai ficar sempre voltando com esse resto 1. E por isso que essa divisão daqui não termina nunca. E a gente coloca o 3, 3, 3 e coloca 3 pontinhos, né? Porque a gente percebe que isso não tem fim. Então, quando a gente chega nesse 0,3333 a partir do 1/3, a gente encontrou uma dízima periódica a partir de uma fração. Só que, geralmente, a gente vai precisar encontrar a fração que gera essa dízima periódica. Essa fração, ela tem um nome, justamente, de geratriz. Então, esse 1/3 daqui vai ser justamente a nossa geratriz, ok? E aqui, na dízima periódica, a gente vai ter aqui a parte inteira. Isso aqui vai ser a parte inteira, né? E no nosso caso aqui, a nossa parte inteira é 0. E o 3, que é quem se repete, a gente vai chamar de período. Período é quem se repete, e o período aqui é justamente 3, porque ele é o número que fica aparecendo várias vezes. Agora, se eu pegasse uma fração diferente, se eu pegasse, por exemplo, 0,27, 27, 27, 3 pontinhos. E agora, quem é essa fração daqui, que se eu colocar nesse lugar, vai me dar se eu fizer essa conta daqui que eu fiz com 1/3, vai me dar justamente essa dízima periódica. Primeiro de tudo, vamos só ver os nomes, né, para ter certeza que a gente entendeu. Aqui, essa é a parte inteira. Nesse caso, o período não vai ser o 2, vai ser o 27 inteiro, porque é o 27 que se repete, beleza? E a geratriz a gente ainda não sabe quem é. Então, como é que a gente faz para encontrar a geratriz? Eu vou ensinar um método para vocês, tá? O método funciona assim. Sempre que a parte inteira for 0, você vai pegar e você vai escrever o período na parte de cima de uma fração aqui. Então, você vai escrever 27 aqui. E na parte de baixo, você vai escrever um número que é só 9. Nesse caso daqui, como a gente tem um período que tem dois números que se repetem, o número que a gente vai escrever vai ser um número que é composto por 9 e 9. Então, vai ser o 99. Se, no nosso caso daqui, nosso primeiro caso, a gente fosse fazer esse mesmo truque daqui, olha como é que ficaria. A gente colocaria o período, né, na parte de cima da fração. E na parte de baixo,
eu vou colocar um número de noves igual de algarismos no nosso período. Então, o nosso período só tem um algarismo, que é o número 3. Então, eu vou colocar só um 9. E a gente pode simplificar essa fração e chegar num terço de volta. Assim como aqui, a gente também pode simplificar essa fração aqui, né? A gente pode simplificar por 9. E a gente vai ficar com 3 sobre 11. Agora, reparem. O que eu estou fazendo para vocês? Eu estou mostrando um método que funciona da seguinte forma. Sempre que a parte inteira da sua dízima periódica for zero, você pode escrever essa dízima periódica fazendo o período no numerador e um número embaixo que tem a mesma quantidade de algarismos que o período, só que ele é composto só por noves. E aí depois, se a questão pedir, você simplifica a fração. Mas se não pedir, você pode acabar aqui, ó. Essa aqui seria a sua resposta. Então, vocês têm um método agora para resolver qualquer dízima periódica. Mas de onde vem esse método? Por que ele funciona? Se eu colocar qualquer dízima periódica aqui com um período completamente aleatório, ela vai funcionar também? Vamos ver. Então, se eu tivesse essa dízima periódica aqui, por exemplo, 0,24, 24, 24, infinitas vezes. O que acontece? Vamos fazer o seguinte. Na matemática, quando a gente quer encontrar alguma coisa, por exemplo, a fração que gera essa dízima periódica, que a gente chama de geratriz, o que a gente pode fazer? A gente pode chamar ela de x. E como é que isso vai me ajudar? Isso vai me ajudar porque eu posso pensar da seguinte forma. Essa parte que se repete aqui é infinita. Então, se eu multiplicar dos dois lados por 10, olha o que acontece. A vírgula não vai andar uma casinha aqui? Então, se eu multiplicar dos dois lados por 10, olha o que acontece. Eu vou ficar com 2,4. Agora vai repetir o 24. 24, 24 e 3 pontinhos. E do lado direito, eu vou ter 10x. Até aí, tudo bem. Agora, se eu multiplicar por 10 mais uma vez, a vírgula vai andar mais uma casa, certo? A vírgula vai parar aqui. E aí eu vou ter 24, vírgula, 24, 24 e 3 pontinhos. Isso aqui vai ser igual a 100x, porque eu multipliquei dos dois lados por 10. Agora, olha só que legal. Como essa dízima daqui é infinita, né? Então ela continua para sempre para cá, a gente pode usar um truque muito esperto, que é o seguinte. Reparem, se eu fizesse a subtração de 100x menos x do lado direito e do lado esquerdo eu fizesse 24, 24, 24, 24 menos 0, 24, 24, 24, 24, o que ia acontecer? Eu ia ter do lado esquerdo 24, 24, 24, 24, menos 0, 24, 24, 24. E isso aqui, né, ia ser igual ao nosso 100x menos x. Né? Então, do lado esquerdo, olha só, a parte decimal do número vai toda se cancelar. E a gente vai ficar só, na verdade, com esse 24 daqui. Então, eu vou ficar com 24. E isso vai ser igual a 100x menos x. 100x menos x é 99x, certo? Então, olha só. Agora, o que eu quero? Eu quero encontrar quem é a fração. Então, eu vou isolar o x. Eu vou dividir dos dois lados por 29. Por 99. Então, eu vou ter que x é igual a 24 dividido por 99. E esse aqui era justamente o truque que eu falei para vocês fazerem, não é? É você pegar o período, que é 24, e colocar aqui em cima na fração. E aí você vai colocar um número aqui embaixo, que é feito só de noves, e o número de algarismos dele vai ser igual ao número de algarismos do período. Então, se eu tenho dois números aqui, que eu tenho o 2 e o 4, eu vou colocar 9 e 9. Então, o x vai ser igual a 24 sobre 9. E, de novo, dá para simplificar essa fração, né? A gente pode simplificá-la por 3. E aí eu vou ter que x é igual a 8 sobre 33. Essa é a forma irredutível da nossa fração geratriz, ok? Então, o método funciona porque para você eliminar a parte que se repete, para você eliminar o período, o que você tem que fazer? Você tem que multiplicar por 10 o número de vezes igual ao número de algarismos do período. Então, o período tinha
dois algarismos aqui. Tinha o 2 e o 4. Aí depois 2, 4, 2, 4. Então, dois números aqui se repetem. Então, eu tive que multiplicar por 10 duas vezes, né, para poder andar duas vezes com a vírgula para cá. E aí, quando eu fiz isso, eu subtraí esse número aqui que eu multipliquei por 100, né, esse x que eu multipliquei por 100, do próprio número x. E quando eu faço isso, 100x menos x vai dar sempre 99x. É por isso que aqui na parte de baixo vai ter sempre um 999. Porque se tivesse o período 3, por exemplo, eu teria que multiplicar por 10 mais uma vez, para poder andar com a vírgula mais uma vez. Vamos ver um exemplo assim rapidinho. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um período que tem 3 algarismos, olha só, porque a minha fração é 0,217,217. E esse 217 é quem vai ficar repetindo. Como é que você sabe quem vai ficar repetindo? Você sabe porque, a partir do momento que eu coloquei os 3 pontinhos aqui, eu estou indicando para vocês que alguma coisa aqui vai se repetir infinitamente. E você tem que ver justamente quem é que já se repetiu aqui antes de eu colocar os 3 pontinhos. Mas como na matemática a gente gosta de ter clareza, né, a gente gosta de escrever uma coisa e todo mundo entender de cara o que é que eu quero dizer, a gente costuma também escrever as dízimas periódicas de um jeito que é usando uma barrinha. Então, eu vou colocar, ao invés desses 3 pontinhos, eu vou colocar 0, vírgula. Quem é que se repete aqui? É o 217. Então, eu vou escrever 217. E eu vou colocar uma barrinha aqui em cima do 217 para indicar que esse 217 vai ficar se repetindo para sempre. E eu não preciso colocar os 3 pontinhos, porque essa própria barrinha já está me indicando que isso daqui é uma dízima periódica, tá bom? Então, essa barrinha daqui vai me indicar quem é o período, quantos algarismos ele tem, e vai me indicar que isso é uma dízima periódica, ou seja, ela é um número que continua para o infinito, repetindo esse mesmo período, certo? Agora, se eu quisesse encontrar quem é a fração que gera essa dízima periódica, a gente pode usar o nosso truque. Eu tenho 2, 1, 7 como período. Então, eu vou colocar no numerador 2, 1, 7. E no denominador, eu vou colocar 9, 9, 9. Só isso. Isso aqui é a fração geratriz dessa dízima periódica daqui. Tudo bem? É fácil desse jeito. Só que qual que é o problema? O problema é, se eu tivesse, por exemplo, 1,217, e agora isso aqui é uma dízima periódica, eu não posso usar mais esse truque porque eu tenho um 1 aqui. E esse 1 vai estragar um pouco as coisas. Mas se vocês entenderam que desse jeito daqui, se eu tivesse um 0, eu poderia fazer dessa forma, então o que eu posso escrever? Eu posso escrever que 1,217 como dízima periódica é igual a 1 mais 0,217 dízima periódica. Certo? Essas duas coisas daqui, elas vão ser necessariamente iguais, né? Porque eu estou somando só aqui na parte inteira, e esse 1 vai entrar aqui somando com 0. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar qualquer número que seja dessa forma daqui em parte inteira e parte decimal. Porque se eu fizer isso, eu posso usar o truque que eu ensinei para vocês para a parte decimal. Então, por exemplo, nesse exemplo daqui, eu vou ter 1 mais, né? Agora a gente sabe que 0,217 é a mesma coisa aqui. 217 dividido por 999, por 999, certo? Agora, para a gente encontrar uma fração que simplifique isso daqui tudo, eu vou ter que transformar esse 1 daqui em fração também. Como é que eu faço isso, né? Eu posso lembrar que 1 é igual a 1 sobre 1. E se eu multiplicar em cima e embaixo por 999, eu vou chegar aqui 1 é igual a 999 dividido por 999, certo? Então, aqui nesse lugar do 1 aqui, eu vou escrever 999 dividido por 999. E a gente vai ter que 1,217 dízima periódica é igual a 999 dividido por 999, que é o nosso 1, mais 217 dividido por 999. E a gente está somando frações, né? Então, quando elas têm o mesmo denominador, o denominador se repete, e eu vou ter a soma dos numeradores. Agora, a soma dos numeradores vai dar 9 mais 7, 16. Vai 1. Aqui eu tenho 1 mais 9, mais 1, vai dar 11. Então, vai dar 1 e vai mais 1.
2 mais 9 vai dar 11, e mais 1 vai dar 12. Então, eu tenho aqui 1.216. Essa conta daqui eu fiz um pouquinho rápido, mas se você tiver com dificuldade, você pode escrever o 9, 9, 9 e o 2, 1, 7 e fazer a soma com calma. E aí você vai ver que aqui vai dar o 6, vai 1, aqui vai dar 0 com 1, vai 1. Agora, aqui vai dar 11 com 12, vai 1, tá bom? Mas se você tiver dificuldade, se você ainda achar difícil fazer essas contas de cabeça, não tem problema. Pode escrever no rascunho, isso vai te ajudar a ganhar velocidade. Certo? Então, vamos fazer uma pausa aqui e vamos ver o que a gente já viu até agora. Então, aqui eu escrevi para vocês um método para a gente resolver qualquer dízima periódica simples, né? E o que é uma dízima periódica simples? A dízima periódica simples é aquela em que o período começa logo depois da vírgula. Então, se eu tenho 0,313131, isso é uma dízima periódica simples. Agora, se no lugar de 0,313131 eu tivesse 0,3313131, ops, e aí 3 pontinhos, o que acontece? Esse 3 aqui, ó, que aparece antes desse 31 ficar repetindo, ele vai atrapalhar a gente. Por quê? O nosso período aqui, quem é? Quem está se repetindo? É o 31. Então, eu vou ter 31, aí depois eu tenho 31, aí depois eu tenho 31. Então, quem está se repetindo de verdade é o 31. Mas, como a gente tem esse 3 aqui, que está atrapalhando a gente a ter uma dízima periódica limpinha para a gente poder usar o nosso truque, essa dízima daqui vai ser uma dízima periódica composta, tá? Então, para ver uma dízima periódica composta, a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Mas antes disso, vamos ver só as dízimas periódicas simples, que são aquelas em que o período começa logo após a vírgula, tá bom? Então, sempre que o período começar logo após a vírgula, o que a gente vai fazer? A gente vai separar a parte inteira e a parte decimal. Depois que a gente tem elas separadas, a gente vai usar o nosso truque para transformar a parte decimal em uma fração, usando o truque dos noves, né? Que é justamente pegar o período, escrever o período, por exemplo, 27, e dividido pelo número de noves igual ao número de noves do período, né? Igual ao número de algarismos do período. Né? Então, isso aqui seria um 0,272727. Certo? E aí, depois, eu tenho que somar essas duas partes usando soma de frações. Né? Porque se eu tivesse, por exemplo, 2,272727, isso aqui vai ser igual a 2 mais 0,27, que se repete. E aí, eu tenho que botar os três pontinhos aqui, porque se eu não botar os três pontinhos, eu não estou indicando que é uma dízima periódica. E aí, quando eu faço isso, eu vou transformar essa parte decimal aqui em uma fração usando o truque dos noves, né, que vai dar o 27 sobre 99. E aí depois eu vou ter que somar com 2. Para fazer isso, eu vou multiplicar o 2 por 99 em cima e embaixo. E aí, quando eu fizer isso, eu vou ter uma fração que é a fração geratriz dessa minha dízima. Então, agora, eu vou pedir para vocês tentarem usar esse método para encontrar quem é a fração geratriz de 3,14, que se repete, tá? Então, vai ser 3,14141414. E eu quero que vocês me digam quem é a fração geratriz desse número daqui, tá bom? Tentem fazer isso e coloquem nos comentários. Então, podem dar uma pausa agora e a gente vai continuar para as dízimas periódicas compostas. Então, olha só, para uma dízima periódica composta, que é quando você tem alguma coisa depois da vírgula que não é a própria dízima, como é que a gente faz? Então, nesse caso daqui, eu tenho 1,3777. O meu período vai ser o 7, a minha parte inteira vai ser o 1, e esse 3 daqui, a gente chama ele de antiperíodo, tá? Esse é só um númerozinho, um nomezinho, que geralmente a gente nem usa, tá? Então não precisa saber, mas é só para antiperíodo, né? Então, esse número que aparece depois da vírgula e não se repete, a gente chama de antiperíodo, tá? Então, ele vai ser útil só para a gente se referir a ele agora. Podem anotar se quiser. E aí, como é que a gente faz? Bom, a gente vai usar o truque que a gente usava antes. Só que para poder usar ele,
a gente vai ter que manipular um pouquinho essa dízima. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar essa dízima periódica de x, porque essa é a fração que a gente quer encontrar. Agora, olha só, eu vou multiplicar esse númerozinho daqui por 10. Se eu fizer isso, olha o que acontece. Quando eu multiplico aqui por 10, do lado direito eu vou ter 10x, certo? E do lado esquerdo eu vou ter 13,777, 3 pontinhos, né? Qual que é o problema, né? Antes a gente podia só pegar esse 10x menos x e fazer esse número daqui menos esse. E aí a parte que se repete ia se cancelar. Só que nesse caso daqui, a gente tem aqui esse 3 que vai atrapalhar a gente um pouquinho. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar esse carinha daqui, ó, que a gente tem, que é o 10x, de novo por 10. Por que eu vou fazer isso? Porque agora que eu já multipliquei ele por 10, olha para a minha parte não inteira. Olha para a minha parte decimal. A minha parte decimal é uma dízima periódica simples. Então, agora, nesse caso daqui, eu já poderia usar o meu truque para encontrar quem é a fração geradora dessa parte decimal e depois somar com essa parte inteira, né? Então, a partir daqui, eu já poderia encontrar quem é a fração geratriz desse cara e depois dividir por 10 e encontrar a fração geratriz desse, né? Então, aqui tem dois caminhos, né? Um dos caminhos vai ser usar o método que a gente já encontrou e o outro vai ser na mão, assim, tentar só na marra ver como é que a gente faz. Então, vamos tentar na mão primeiro. Na mão, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse cara por 10 de novo e aqui eu vou ter 100x. Quando eu fizer isso, aqui eu vou ter 137,777, né? E aqui a gente lembra só mais uma vez que essa dízima periódica ela é infinita, né? Então, por isso a gente pode ficar colocando o mesmo número de sets aqui sem nenhum problema, porque a gente tem esses 3 pontinhos, tá? E aí, quando eu fizer 100x menos 10x, a parte decimal vai se cancelar de novo, tá vendo? E eu vou ficar com 137 menos 13, porque a parte decimal já se cancelou. E do lado direito eu vou ter 100x menos 10x. 100x menos 10x dá 90x, certo? E agora eu posso só escrever, fazer essa continha e escrever isso aqui como fração. Então, 137 menos 13, eu vou ter 1. Aqui o 7 menos 3 vai dar 4. Aqui o 3 menos 1 vai dar 2. Né? Então, eu tenho 124 dividido por 90 igual a x. Então, essa é a minha fração geratriz dessa dízima periódica composta aqui, tá? E ela é diferente da nossa dízima periódica simples, né? Porque aqui geralmente seria 99, né? E aqui eu colocaria só 777, eu colocaria aqui na verdade, só um 9. Só que como ela é uma dízima periódica composta, geralmente vai ficar aparecendo esse 9, esse zero daqui, depois do 9, tá? E se a gente fosse usar o nosso truque a partir daqui, ó, eu tenho 10x igual a isso, e a gente vai usar o truque. Como é que seria? Eu falaria que 13,777 é igual a 13 mais 0,7777 que se repete, né? Só que esse 13,777 aqui, com os 3 pontinhos, ele é o nosso 10x. Então, do lado esquerdo, eu vou colocar 10x, e do lado direito, eu vou usar o meu truque para resolver essa conta daqui. Então, eu vou ter 13 mais o 0,777 vai virar 7 sobre 9, né? Porque o período é o 7, então só tem um algarismo, então só vou colocar um 9 aqui. E eu vou multiplicar por 9 em cima e embaixo aqui o 13, né? E aí eu vou ficar com 13 vezes 9 dá 117. Então, eu vou ficar com 117 sobre 9. Olha só o que eu estou falando. Eu estou falando que 13 vezes 9 vai dar 117, né? Então, 117 sobre 9 é a mesma coisa que 13. Eu só multipliquei em cima e embaixo por 9, né? Em cima e embaixo porque aqui eu estou pensando que isso aqui é 13 sobre 1. Então, se eu multiplicar em cima e embaixo por 9, eu vou ter 117 por 9 mais 7 sobre 9. Fazendo essa continha aqui, a gente vai ver que vai dar a mesma coisa aqui, ó. Eu vou ter 117 mais 7
vai dar justamente 124. Então, 10x vai ser igual a 124 sobre 9. E aí, se eu tenho 10x igual a... Eu não sei se aqui está escrevendo, deixa eu ver. Tá, tudo certo. Então, eu tenho 10x igual a 124 sobre 9, certo? Então, se eu dividir dos dois lados por 10, eu vou ter que x é igual a 124 dividido por 90, que é o que a gente tinha antes, certo? Então, olha só, para dízimas periódicas compostas, que são as dízimas periódicas em que aparece um númerozinho aqui, que não é parte do período, depois da vírgula, o que que você faz? Você vai chamar ela de x, certo? E aí você vai multiplicar por 10 até toda a parte que não for o período, ou seja, o antiperíodo, sair para a parte inteira, certo? Porque quando você multiplicar por 10, você vai andando com a vírgulazinha para cá. E aí você pode multiplicar por 10 tantas vezes quanto você precisar, né? Você pode multiplicar por 10 até toda essa parte daqui do antiperíodo ficar antes da vírgula. Porque agora essa parte vai ser inteira, né? Vai ser parte inteira da sua dízima periódica. E aí, quando você resolver, usando o nosso truque de separar a parte inteira da parte decimal, fazer a parte decimal transformando em fração, usando o truque dos noves, e aí depois somando as duas, você só vai restar dividir por 10, ou por 100, depende, ou por 1000, depende do tamanho do antiperíodo. Se aqui eu tivesse mais um númerozinho no antiperíodo, eu teria que multiplicar por 10 mais uma vez antes de poder usar o meu truque. Tá bom? Então, agora eu vou deixar para vocês tentarem encontrar 2,3 pontinhos. Eu quero que vocês encontrem quem é a geratriz dessa dízima periódica aqui, tá bom? Então é isso, gente. Por hoje é só. Tentem pausar o vídeo e resolver esse exercício daqui. E resolver também o exercício que eu já tinha pedido para vocês. Tá bom? Valeu, galera, e até a próxima aula, que vai ser sábado. Dessa vez a gente vai voltar com álgebra. Abraço e bons estudos!